Fabiano, em nome de Jesus, glória a Deus. Saúde a toda a igreja, a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus, né, por mais um domingo, mais uma semana, né? E a gente tem perseverado para estar sempre na presença do Senhor. E hoje chegou a minha vez. Louvado seja Deus. Que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar, irmãos, não fazendo da oração do nosso irmão, mas a oração nunca é demais, né? Vou fazer uma breve oração, em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, diante da tua presença, pedimos aqui perdão pelos nossos pecados. Senhor, aqui nesta hora, meu Pai amado, invocamos, meu Pai amado, ó Deus, o teu nome para que seja aqui, meu Pai amado, glorificado, meu Pai. O teu nome sobre a tua igreja, sobre nossas vidas, meu Pai amado. Deus, como o irmão orou, Senhor, anula toda a minha carne, meu Pai amado, mas que aqui venha falar, meu Pai amado, o teu Espírito. Porque sabemos, meu Pai amado, que se eu falar na carne, meu Pai amado, eu posso matar. Mas pelo teu Espírito, Senhor, gera vida, meu Pai. Então, meu Pai amado, que venha transbordar vida nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai amado, a cada dia cuidar de cada um de nós, Pai. Não somente no dia de hoje, Pai, mas todos os cultos, todos os dias, meu Pai amado, ministração da tua palavra, que seja assim feito, meu Pai amado, conforme a tua vontade. É a oração que eu te faço e te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. A partir do verso 12 até o 14. Amém? Amém. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, temos o conhecimento de que o Senhor, Ele criou todas as coisas que foram criadas pelo Senhor, foi para a adoração, para o louvor do Senhor, foi para a glória do Senhor. Desde a criação do Senhor mais amor, que somos nós, homens, até os animais, a natureza. E tudo isso foi criado para a glória do Senhor. E não é o que temos visto muito por aí. Tem uma minoria? Tem. Mas a vontade do Senhor é que todos se salvem. É todos. Essa é a vontade do Senhor. Mas não tem isso, não é isso que tem acontecido. Aqui nessa palavra, fala a respeito de uma figueira. Ela estava, nada mais é, à beira do caminho. Ela não estava, não tinha outra, uma figueira, a única figueira. E não estava numa posição escondida, ela estava à vista. Mas eu me perguntei e falei assim, mas se não era tempo de figo, por que o Senhor foi lá olhar para ver se tinha figo? Nada mais é que o Senhor foi lá olhar, porque se ela não está no tempo dos figos, por que tem as folhas? A palavra fala que, a respeito da figueira, no rodapé, né, segundo estudiosos, né, é o único milagre de maldição dos evangelhos. Para uma figueira, ela reproduzir,
ela reproduz primeiro, né, depois assim, da poda, quando ela cresce. Primeiro vem os frutos. Primeiro é para crescer os frutos. Depois vem as folhas. E lá em Jeremias, no livro de Jeremias, a gente pode ver que a figueira simboliza a Israel, o povo de Deus. E o Senhor, ele fala, né, mostra ali para a gente claramente a questão de aparência. O Senhor não nos criou para aparecer, o Senhor nos criou para ser. E por que aquela figueira estava com folhas? E cadê os fios? Uma coisa que a gente pode ver, que por mais que a gente pode fazer um aparecer, ser alguém que nós não somos, o Senhor, ele sonda mentes e corações. Ele conhece a cada um de nós no mais profundo. É como que se ele soubesse de cada um de nós como não verdadeiramente é. A gente do lado avesso. O Senhor sabe da gente, de trás para frente, de frente para trás. O Senhor conhece a árvore que tem produzido frutos, bons frutos, como diz em Jeremias 24. Frutos muito bons e outros muito ruins. E tem essa figueira que não produziu fruto nenhum. Aqui no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, né, uns homens que aparentavam muito esse parecer. Eles gostavam muito, os fariseus, gostavam muito de andar bem vestido, bem alinhado, entendia assim da lei, entendia, da letra, entendia. Então, como homens religiosos, eles ali, né, colocavam até fardos pesados nas costas do povo, e eles mesmos, como o Senhor fala, que eles peneiram um mosquito, mas deixam passar o camelo. Então, pessoas que cobram a lei dos outros, mas para si mesmo não tem valido. Aqui no verso 9 do capítulo 18 de Lucas, diz assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Muitas das vezes a gente vê, né, o ser humano se exaltar. Aqui em Provérbio 27 fala a respeito de que seja pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho e não tuas próprias palavras. E muitas das vezes a gente quer colocar a gente muito lá no alto. Muitas das vezes nós mesmos nos engrandecemos. Mas o Senhor, Ele abate. O Senhor quer que verdadeiramente sejamos aquilo que aparentamos. Não venhamos a ser como uma figueira que vai apresentar somente folhas, abandonando a religiosidade e vivendo verdadeiramente o cristianismo. É o que o Senhor quer que nós sejamos, verdadeiros cristãos. Não vou para o culto somente para cumprir um protocolo. Eu vou para o culto porque eu tenho amor ao Senhor e eu adoro a Ele e eu quero buscar a face dEle, eu quero estar na presença dEle como Davi. E muitas das vezes a gente chega na igreja, eu vou na igreja só para eu participar do culto, para eu não deixar de ir. O que falta em nosso coração é desejo. Aí o Senhor
frutos. O Senhor não quer aparência. O Senhor quer verdadeiramente que venhamos a expor aquilo que nós somos, aquilo que está no coração dele, que venhamos a ser aquilo que está no coração do Senhor e que venhamos a colocar isso, aparecer sim, vai ser consequência daquilo que nós somos. Mas essa figueira, ela pulou a etapa. Tem um lugar que a gente frequenta, né? Eu chamo lá de Betel. O pessoal já entenderam. Chega lá e tem várias pessoas de várias denominações, né? E lá eu vejo muitas pessoas chamando, não chama mais pelos nomes, né? Ô, missionária, presbítero, fulano. E ali as pessoas tomam uma pose. Eu fico lá no meu cantinho olhando. E aí depois que o pastor começou a distribuir aqui, né, as mensagens, isso começou a me chamar a atenção, porque antes eu não parava para pensar nisso. E começou a me chamar a atenção. Como que tem sido? Hoje em dia, as pessoas, né, tem congregação que tem olhado essa questão de cargo como se fosse um cargo de uma empresa. Como se fosse assim, trabalhando numa empresa. Eu sou chefe, eu sou isso. E quantas coisas do Senhor não é assim que funciona. Não é assim que tem que funcionar. Como João fala, a questão de que é necessário que eu diminua para que ele venha crescer. Aleluia. João mostra para cada um de nós que não devemos querer aparecer, que quem tem que aparecer é Cristo. E muitas das vezes as pessoas pegam e falam: Jesus, fica aí, porque agora é minha vez. Eu quero aparecer, o meu eu quero aparecer. E a gente esquece que Ele é santo, que Ele é rei, que é Ele que opera tudo em todos. E por que nós, falhos e pecadores, tem que aparecer aonde? De forma nenhuma, em lugar nenhum. E que venhamos a cada dia diminuir, porque necessário é que Ele venha crescer. É o Senhor. E Deus nos conhece. Isaías 11:3 vai dizer assim: o amor reverente a Yahvé será a fonte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Quem pode mudar o pensamento de Deus ao nosso respeito? O Senhor não tira a conclusão do que Ele acha. Aquele ali parece que é servo. Exemplo, aquela ali parece que é serva. Aí alguém foi lá e levou uma informação sobre a irmã. E o Senhor vai deduzir, vai julgar conforme a informação que foi dada. Negativo. A palavra fala assim: quem foi seu conselheiro? O Senhor não tem conselheiro. Os olhos dele vão além da nossa imaginação. O Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor conhece todas as coisas. Então, de maneira nenhuma eu posso mudar o pensamento do Senhor ao respeito de ninguém aqui. Mesmo que seja para elogio ou para falar qualquer coisa negativa. Eu não tenho como. Ninguém na terra tem como mudar o pensamento do Senhor a respeito de cada um de nós. Em Jeremias 29, versículo 11: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e futuro melhor. O Senhor, Ele pensa bem. O pensamento do Senhor, a vontade do Senhor ao nosso respeito é positiva. O Senhor, de maneira nenhuma, Ele quer lançar ninguém no inferno. De maneira nenhuma o Senhor quer fazer um servo dele perecer. De maneira nenhuma. E muitas das vezes a gente acha que está sozinho. E muitas das vezes a gente acha que situações que a gente olha para um lado e para o outro, e agora? Parece que Deus não está vendo nada. Tanto nos momentos difíceis, quanto quando erramos, pensamos que o Senhor não está vendo.
Mas o engraçado, né, maravilhoso, vamos dizer assim, foi em Samuel. Quando Samuel, 1 Samuel 16, chegou à casa de Jessé para ungir um filho dele. E até então ele não sabia que era Davi. E pegou ali, achando que era um dos irmãos de Davi. Mas não era. E o Senhor fala para ele: eis que Deus enxerga não como o ser humano, vê por quanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Aleluia. Como que tem sido o nosso coração? Quais os frutos que nós temos produzido? Será? E se Ele é que temos produzido frutos? Como que tem sido a nossa conduta? Até quando vamos chegar na igreja e montar aquela capa? E um dia, eu também tive uma experiência com uma moça, que eu sentei nesse lugar aí de oração, e essa moça, por incrível que pareça, ela sentou perto de mim, mas muito perto, mas ela chorava um choro doloroso. E eu perguntei: Jesus, e agora o que eu faço? Essa moça chorando perto de mim. E eu comecei a falar com ela sobre a palavra. Foi sobre a palavra que eu falei. E aquela moça olhou e foi ouvindo, as lágrimas dela continuou rolando. Depois ela falou assim: vem aqui que eu quero falar com você. Eu vou falar com você também. E aí, para me virar de frente para ela. Aí eu fui e olhei para ela. Ela repetiu tudo que eu falei para ela, repetiu para mim de novo. E a oração que eu tinha oferecido a ela, que eu falei: posso orar por você? Ela aceitou, mas depois ela juntou com um grupo que ela estava lá de novo e a oração ficou para lá. Então, assim, são coisas que a religiosidade pega a gente e coloca a gente num ponto que a gente, de forma nenhuma, a gente mostra aquele ponto fraco que a gente tem. Nós somos falhos, a gente chora, a gente sente dor, tem momento que a gente está fraco, tem momento que a gente: Deus, me socorre. Mas a religiosidade não deixa isso acontecer. E eu vi que aquela menina estava chorando, mas é choro de dor, não sei o que ela estava passando, eu não sei. Mas eu perguntei ao Senhor o que eu podia fazer. Senhor, o que eu faço? Eu ofereci a oração. Mas ela não, vamos botar assim, a humildade ali, eu não vi. E tanto a oração foi rejeitada. A oração daquela moça foi rejeitada. Ela rejeitou a oração que eu tinha oferecido e foi. A religiosidade mostra isso. A gente vai em muitas igrejas, por aí, o que aparece são pessoas assim: pula, gira, roda, entrega a profecia. Aí você olha e fala assim: ué, essa pessoa não tem a hora que Davi teve lá, não? Faça-me exultar os ossos que tu esmagaste. Compadeça-te de mim, ó Pai. Os meus lábios secaram de tanto clamar. Será que esse momento de fraqueza dessas pessoas não chega nunca? Ela não é normal. Porque a gente pode ver que isso aconteceu com os outros servos do Senhor. Teve um momento ali. Elias, teve um momento dele. Isaías, capítulo 6 de Isaías. Isaías fala que: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Eu habito no meio do povo de puros lábios e tenho meus lábios impuros. E ele viu a tamanha santidade de Deus, tamanha grandeza de Deus, reconheceu que ele era pecador. E muitas das vezes a gente não vê acontecendo no dia a dia de hoje. Não tem acontecido isso. Tem um homem com o nome de Paulo, servo do Senhor. A gente pode ver que foi criado ali, doutrinado, né? Aos pés de Gamaliel, grande Gamaliel, entre os homens. Estudou numa escola renomada, uma escola famosa, vamos botar assim, uma faculdade, na melhor faculdade, o melhor professor de teologia. Mas ele conheceu letra aos pés de Gamaliel. Um fariseu, um dos melhores fariseus ali, de rabino,
um dos melhores rabinos, que ensinava a doutrina, muito conhecido, famoso da época. Mas o que adiantou para Paulo? Ele conheceu a letra, mas ele precisava conhecer a lei da letra. Mas Paulo só conheceu a lei da letra quando teve um encontro verdadeiro com Jesus. Eu posso pegar e ler a palavra, gravar texto, eu posso gravar texto. Porque os advogados, eles gravam artigos. Eu tenho, a nossa mente tem capacidade? Tem. Tanto é que os fariseus não tinham o Espírito de Deus e estavam ensinando a lei. Eu digo que não tinham o Espírito de Deus, porque se tivesse, reconheceriam Cristo como o Salvador. E isso não foi reconhecido. E muitas das vezes a gente se preocupa assim, crescer no conhecimento. É bom, mas a graça tem que andar junto. Porque se a gente não andar com os dois juntos, tanto a graça quanto o conhecimento, nós fazemos o quê? Somente no conhecimento. Somos fariseus. Temos conhecimento da verdade, mas não sabemos a profundidade da verdade. E é necessário, sim, como o Senhor falou para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. E fala para Nicodemos, tu és mestre em Israel, tu não sabe dessas coisas? Nicodemos não consegue compreender aquilo que Cristo estava falando. Era um mestre, era um homem de conhecimento, podia pegar o Pentateuco, a Torá, de falar de ponta cabeça, de frente para trás, de trás para frente, ali aleatoriamente, o homem conhecia. Mas o que a gente está precisando hoje conhecer não é somente a letra. A gente precisa se aprofundar, conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. E não é isso que tem acontecido em nossas vidas. Quando a gente chega num lugar, um ímpio também tem parte de versículo bíblico que um ímpio também fala. Um ímpio também diz. Vai falar, como é que é isso? Eles começam a imitar a fala do crente. Conhecimento da palavra, falar da palavra, é fácil. E a gente pode ver que o Senhor fala para Pedro, Pedro, quando tu se converteres, Pedro estava andando com Jesus, mas até então não era convertido. Mas quando Deus usou a Pedro, depois da conversão, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e 3.000 almas se converteram. Aleluia. Homem que negou a Cristo. E Jesus fala para ele, Pedro, você vai me negar. Vai chegar um momento, e Pedro falando de maneira nenhuma, Senhor. Se for o Senhor, se o Senhor for preso, eu vou com o Senhor. O que acontecer? Vamos botar assim, ó, estou com o Senhor para tudo que vier. O que der e vier, eu estou junto. E o Senhor fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E de fato, eu acredito até que Pedro, ele pegou para dizer com sinceridade. Mas quem conhecia no íntimo do coração dele que ele não ia fazer isso era o Senhor. Mas eu vejo tanta misericórdia de Deus, que apesar disso, eu acostumo acrescentar em oração. Porque o Senhor, quando chamou a Pedro, né, que era Simão, o Senhor não estava olhando Simão, o Senhor estava olhando o futuro Pedro. Aleluia. E louvado seja Deus por isso. E o Senhor fez na vida de Pedro coisa fantástica. Um homem que lá atrás negou Jesus, foi um homem que falou, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Salvador. Crucifica-me de cabeça para baixo. E Paulo, da mesma forma, decapitado, morrendo ali, em função de quê? Pelo nome do Senhor. E quando o Senhor falou para Pedro em João 21, Pedro, antes tu cingir a ti mesmo, você ia para onde você queria, mas vai ter um momento que você vai para lugar que você não quer ir. Assim mesmo é o nascido do Espírito, que o vento sopra aonde quer, né? A gente não sabe de onde vai, para onde vai, nem de onde vem. Assim mesmo é os nascidos do Espírito.
E muitas das vezes a gente não quer viver aquilo que o Senhor tem para nós. Quem é que quer padecer pelo Evangelho? Quem é que quer chorar pelo Evangelho? Quem é que quer passar o que tem que passar por Cristo? Ainda não estamos prontos. Mas o Senhor quer ministrar o coração da tua noiva nesta noite. Porque necessário cada um de nós nascer de novo. O Senhor não quer que venhamos a mostrar folhas. O Senhor quer frutos. Podemos ver em Mateus 25. Fala a respeito dos frutos. Tive fome e me deste o que comer. Tive sede. Quando fizemos isso, Senhor? Quando deste a um dos meus pequeninos. Quando fizeste para os meus pequeninos. A parábola do talento. Mateus 25. E o Senhor fala que a um deu 1 talento, a outro deu 2 talentos, e a outro 5 talentos. O que deu 5 fez 10 talentos. O que fez 2, ganhou 2, fez 4 talentos. E o que ganhou 1, o único, escondeu. A palavra vem nos mostrando que ninguém veio sem talento nenhum. Pelo menos 1 você tem. A cada membro do corpo, ele não foi criado em vão. Será que o Senhor faria a orelha por fazer? O cabelo não serviria? Vamos botar assim um exemplo, né? As mãos. Nada foi em vão. Nem mesmo os pelos do nosso nariz. Não foi em vão. Tudo o Senhor fez com um propósito. Não tem nada em nós à toa. As nossas unhas, até os pequenos detalhes. O Senhor não fez nada em vão. E será que Deus colocou você na terra, eu e você na terra, para poder não ter serventia nenhuma? Será que a gente tem colocado o nosso talento de lado e virado as costas? Será que o nosso medo de se entregar aquilo que Deus tem chamado a cada um de nós tem nos atrapalhado a viver grandes maravilhas diante do Senhor? Será? Todos aqui, sem exceção, todos aqui têm utilidade no reino, têm utilidade na casa. Aleluia. Ninguém aqui não tem serventia, não tem valor. E muitas das vezes o nosso medo não deixa a gente viver aquilo que Deus tem preparado. Eu sou uma pessoa falha, detalhada de defeito, que precisa melhorar. Eu não sou melhor do que ninguém aqui não. Mas uma coisa que eu coloquei no meu coração, que eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Glória a Deus. E eu falo para vocês a respeito disso. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não vamos abrir mão daquilo, de viver maravilhas. Em João 14, diz para cada um de nós que obras maiores nós vamos fazer para a glória do Eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, vamos nos esforçar, meditar, mergulhar na palavra, buscar as coisas que são do alto. Porque a gente sabe que muitas das vezes os homens, né, fala ser humano, ele se firma-se muito na questão de buscar as coisas da terra. E se apega, se perde nas coisas terrenas. E a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus. A gente deixa de viver a misericórdia. Viver o mover do Senhor sobre nossas vidas. E louvar e engrandecer o nome do Senhor. E esses homens continuam a viver de aparência. Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros.
Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Que venhamos a ser, sim, crescer sim, diante de Deus, não diante dos homens. Muitas vezes a gente se perde. Vou fazer aqui, pessoas vão me ver. Mas lá no secreto, eu não busco. E o Senhor tem visto isso. Eu vou aparecer aqui, e lá no secreto Deus não está vendo nada. E Jesus passa por aquele lugar. Na verdade, ele estava passando a caminho do templo, indo para Jerusalém. E chegando ali, o texto não mostra ninguém indo com ele. Ele se aproximou da figueira e olhou. Cadê os frutos? Aonde estão os frutos? Se não era o tempo, por que produzir folhas? Cadê o fruto? E o Senhor amaldiçoa aquela figueira. Creio eu, não só pelo fato ali, né? Ou que ela estava ali no caminho, né? Um caminho notório. Não tem como não perceber. O sentido dela querer aparecer que tinha. Para mim, essa foi a parte pior. Se eu não tenho, eu mostrar que não tenho, eu acho que eu aparecer que tenho é pior. E a gente pode ver a primeira multiplicação de pães que o Senhor fez, e ali os discípulos sendo participativo desse trabalho. E ali o Senhor, eles sugeriram a Jesus para despedir a multidão, para que eles viessem a algum lugar procurar algo de comer. Muitas das vezes, quando a gente não tem algo para alimentar a pessoa, a gente deixa a pessoa se alimentar de outras coisas lá fora. A gente podendo alimentar a pessoa do pão vivo, a gente tem deixado as pessoas, a nossa ideia é deixar as pessoas ir embora e se alimentar de quê? De heresia, de doutrina de demônio. E a verdade, o pão vivo a gente não tem alimentado, não tem dado, não tem fornecido. E o Senhor falou assim: dai a vós mesmo a eles de comer. Eles questionam: só temos tanto de dinheiro, como poderíamos comprar? E pergunta: quantos pães e quantos peixes tinham ali? E foi feita a multiplicação. E aonde foi parar o cesto? Na mão dos discípulos. O Senhor quer que sejamos árvores frutíferas. Se não nascemos, não fomos feitos para frutificar, que serventia temos? A árvore, ela produz o fruto, não somente, somente para alimentar. Na verdade, somente para alimentar. Ela não gera frutos para si. Ela gera frutos, vamos botar, gerou fruto e a árvore vai se alimentar do próprio fruto? Eu nunca vi isso. Nem existe, né? De fato, nem existe. Então a árvore, ela produz fruto para alimentar pessoas, para alimentar alguém. E o simbolismo do homem na Bíblia é a árvore. A árvore é o homem. Então o Senhor conta com cada um de nós. Assim como o Senhor, Ele deu a menor parte para Adão nomear os animais. Foi a menor parte. Mas mesmo que seja pequena, Adão, porque você não tem uma capacidade de fazer outras coisas. A maior parte eu fiz, porque eu tenho poder. Mas olha, Adão, eu quero que você participe. Faz isso aqui. Nomeia todos os animais. Eu quero que você faça parte. O Senhor quer que sejamos participantes, a cada um de nós. Porque senão o Senhor enviava anjos para poder pregar o Evangelho.
Está em nossas mãos o cesto. A multiplicação de pães foi feita. Há uma grande multidão lá fora, esperando ser alimentada. Mas se eu não frutificar? E se eu não gerar fruto nenhum? E João fala que o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Será que a gente vai se comportar como um servo mau? O fato do Senhor passar por aquele caminho ali, pelaquela figueira, e amaldiçoar, isso faz a cada um de nós entender o dia do juízo. O dia do juízo. Ficou na minha casa, apareceu para muitos que era cristão, mas era religioso, não produziu fruto, não alimentou ninguém. E o que o Senhor vai fazer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o Senhor, Ele quer de nós um posicionamento. O Senhor quer que venhamos a nos colocar na brecha. O Senhor quer que a gente venha se lançar. Muitas das vezes a gente coloca obstáculos, culpa nas coisas, engana nós mesmos. Eu não tenho como orar hoje porque, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu estou ocupado. Não tem como eu ler ou orar porque eu tenho outras coisas para fazer. A gente se junta de coisas do mundo, a gente cuida dos nossos afazeres, como que fazendo as nossas coisas pessoais fosse levar a nós a salvação, porque examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Examinando, praticando. E muitas das vezes a gente se atola de muitos afazeres. São muitas coisas. O tempo vai embora. A gente se atenta para muitas coisas, mas para as coisas de Deus a gente esquece. A gente anula, a gente coloca de lado. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e o Senhor, por último. Como se não precisássemos dele para nada. Somos incapazes de controlar nossa própria respiração. É só uma ordem para tirar o nosso oxigênio e acabou. É só uma ordem do Senhor para que não venhamos acordar, acabou. Será que a gente, de fato eu não sei, tenho certeza que ninguém sabe, o dia e nem a hora que vai partir. E fica nessa situação, amanhã eu faço, amanhã eu vou ver. Não, vou deixar mais para frente. Lembro de um relato daquele Dinho do Mamonas Assassino. Quando eu tiver mais velho eu vou. Deu para ficar mais velho? Como de fato não. A morte ela não tem idade para chegar. Não tem idade. Morre criança, adolescente, morre idoso. E quando a gente partir, será que vamos ser salvos? Na nossa partida? Porque a gente tem cuidado de tantas coisas nessa terra e temos nos esquecido da melhor parte. E sempre pensando no nosso bem-estar. A gente nunca pega e ora ao Senhor. Senhor, é isso que Tu queres? Sacrificar a nós mesmos. Será que é isso, Senhor, que Tu queres? Será que eu tenho retribuído da forma que o Senhor quer? Será que eu tenho alegrado, Senhor, o Teu coração? Será que eu tenho feito aquilo que Te agrada? E muitas das vezes a gente reclama que a gente está fraco. Eu estou fraco. A palavra fala que a alegria do Senhor, a nossa força é. Sabe por que eu estou fraco? Será que eu tenho tirado o sorriso dos lábios do Senhor? As coisas que eu tenho feito, será que eu tenho alegrado Ele? Aqui em Salmos 50, eu lembrei aqui, a partir do verso 8 diz assim: Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocausto, de contínuo perante mim. Da tua casa não te tirarei bezerro nem bodes,
dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as animalias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Senhor fala, eu não tenho falta de holocausto. E mesmo se eu sentisse fome, eu não pediria a vocês, porque meu é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a mim. Mas o que o Senhor quer de nós? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Melhor do que não votar é votar e não cumprir. Senhor, eu vou me firmar mais. Senhor, eu vou buscar mais tua face. Senhor, eu vou levar mais a sério as coisas. Senhor, eu vou obedecer a tua palavra. E nada disso é cumprido. E nada disso é feito. O Senhor, Ele não quer sacrifício. O Senhor quer obediência. Como diz a palavra, obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor quer obediência. O que vale a gente estar nos cultos é bênção? É. Muito bom estar nos cultos. Consagração, oração, vigília. Amém. Mas se a gente não cumpre uma vírgula do que a gente tem aprendido, será que o sacrifício de nos deslocar da nossa casa e estar dentro da igreja vai nos salvar? Ou quando a gente de coração verdadeiramente voltado para o Senhor e em obediência à palavra dele, é o que vai nos levar à salvação, levar cada um de nós. É isso que o Senhor quer. Obediência. O Senhor quer que sejamos sinceros, quer que venhamos a adorar sim na essência. E o Senhor tem usado de misericórdia, ainda não merecemos, de estarmos aqui, a cada dia ouvindo uma palavra, uma repreensão, porque o Pai exorta e corrige o filho que ama. É por amor a mim e a cada um de vocês. O Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos corrigido. E pela misericórdia. E o Senhor só quer somente que sejamos verdadeiros. E que venhamos verdadeiramente adorá-lo, na essência. Louvado seja o nome do Senhor. E que venhamos a praticar, a ser assim. A buscar. Como é você transformado? Se eu não tenho tempo de leitura, se eu não tenho tempo para me consagrar, eu vou me transformar à base de quê? De quem? Porque aquele que transforma, ele pode gerar vida em mim, pode fazer em mim todas as coisas. Eu estou distante dele. Mas a palavra fala que é o pecado que faz divisão. Quem separou eu do Senhor? Foi as minhas atitudes. Foi o meu eu. O Senhor não quer que ninguém saia da presença. O Senhor quer que verdadeiramente sejamos adoradores. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Por que Ele procura? Porque de fato não é fácil encontrar. Mas eu creio que aqui Ele vai encontrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E falando de misericórdia do Senhor, em Lamentações 22 diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é tão fiel a cada um de nós que não somos nenhuma vírgula com Ele.
A gente vê como que a questão de Pedro ter negado Jesus por medo, Judas por ter negado por dinheiro, e muitas das vezes a gente nega Jesus por menos que isso. A gente nega Jesus por um celular, a gente nega Jesus, de repente, por um lazer, a gente nega Jesus com as nossas atitudes, e muitas coisas. E quando a gente olha para a palavra, fala, que é isso? Como pode Pedro ter negado Jesus? Como é que pode Judas ter andado com Jesus e ter feito tal coisa? E por menos a gente nega Jesus. Mas o Senhor, Ele quer falar para cada um de nós, essa noite, que ainda espera pelo posicionamento nosso. O Senhor quer que venhamos a nos posicionar, tanto como servos, como filhos. O Senhor quer que sejamos verdadeiros cristãos, que venhamos a adorar Ele, sim, na essência. Louvado seja Deus. E a misericórdia do Senhor em Lucas 13, a partir do verso 6. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto, nela não encontrou, nem ao menos um. E por isso, recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Nós somos essa figueira. E que o Senhor, Ele fala para o Pai: Senhor, deixa eu adubar ela por mais um ano. Se ela não der frutos, aí tudo bem. Mas deixa eu investir nela. O Senhor quer investir em mim e você, para que venhamos a gerar frutos. Como eu havia falado no início, que a vontade do Senhor é que todos se salvem. E está aí a misericórdia. Deixa eu adubar, tratar dela, para que ela venha depois a dar frutos. Mas se ela não der, enfim. Mas a misericórdia ali, o Senhor, Ele fez questão de mostrar que Ele estava usando, que Ele queria fazer. E Ele estava fazendo verdadeiramente. Era o que o Senhor queria tratar com cada um. Com cada um de nós. A gente vê que aqui só tem uma figueira no meio de uma vinha. E nessa passagem aqui de Marcos também, capítulo 11, ali fala também de uma figueira. Você vê que mesmo que seja pouca quantidade, mas o Senhor quer investir. A palavra não fala que vale uma alma do que o mundo todo? Às vezes a gente olha e fala assim: eu sou tão pecador, eu não mereço. De fato a gente não merece não. Mas o Senhor, Ele veio para resgatar, para salvar aquele que se havia perdido. Nós, a cada um de nós. Então não se coloca, não se diminua, não se coloca como... Às vezes a gente fala que a gente mesmo já decreta que a gente não vai conseguir. O Senhor fala que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, aflições vão acontecer, lutas vão acontecer, mas eu digo para você que quem cresce sem luta, sem deserto,
A gente tem que aprender a glorificar os nossos desertos, as nossas lutas, a tempestade. O Senhor, quando mandou os discípulos ir para o mar alto, vai para o mar alto e lança a rede. Se ele não tivesse ouvido, como Pedro, pela tua palavra, eu as lançarei. E a gente vê que no período também da tempestade, lá tinha peixe. Ó, o mar alto, ele tem vidas. Mas olha, tem tempestade também. A gente vê que a gente busca, a gente vai fazer algo, né, da parte do Senhor. Lá tem algo positivo, mas vai levantar um negativo também. A gente avança numa coisa e se levanta outra também. Ou seja, antes, ou seja, depois. Não tem ninguém que cresce sem deserto. Tanto é quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, o que o Senhor quis fazer? Eu vou levar esse povo para o Egito, para o deserto, para poder me adorar. Será que esse povo, se tivesse em outro lugar, adoraria o Senhor? A Faraó já estava investindo pesado, colocando fardos e mais fardos nas costas daquele povo, para que não viesse a ter tempo para adoração. Faraó ainda está mantendo o dia atual de hoje, nos colocando tarefas, para que a gente não venha a ter tempo de adoração ao Senhor. Aí o Senhor se levanta e permite acontecer situações na nossa vida, porque é mediante as lágrimas e as dores que a gente vai olhar para o Senhor, não é verdade? E o Senhor errou quando botou a gente no deserto, quando se levantou em nossas vidas a tempestade. O Senhor não errou. E muitas das vezes a gente olha e fala assim, como que se Deus estivesse nos castigando. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Mas depois o Senhor vai nos levando à maturidade e vai mostrando a cada um de nós. E a gente fala assim, Senhor, eu te glorifico, porque isso que o Senhor está fazendo eu passar é para eu olhar para Ti. Se eu não estivesse passando por isso, eu não ia olhar para o Senhor da forma que eu estou olhando. Eu não ia enxergar aquilo que o Senhor queria me mostrar. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas o Senhor de maneira nenhuma quer punir ninguém. O pai corrige e exorta o filho que ama. É como a gente com os nossos filhos. As minhas agora estão grandes, graças a Deus. Mas quando era pequenininho, não faz isso, não faz aquilo. Ia lá e fazia. A gente ia lá, corrigia. Porque a gente não amava? Não. É por amor mesmo. Por amor a gente corrigia. E é isso que o Senhor tem feito com as nossas vidas. Por amor, filho, eu tenho te corrigido. E muitas das vezes a gente reclama. Eu podia ter crescido naquilo, eu podia ter conseguido aquilo outro. E o Senhor fala assim, não era o que eu queria para você. A minha vontade não era essa. E eu vivia, trago um exemplo da minha vida, eu vivia de comércio. Quem me conhece aqui sabe que eu trabalhei no mercado todo, mas já praticamente. Então, assim, eu vivia de comércio. Eu focava numa coisa que eu tinha que fazer, então vou trabalhar para me conquistar. Trabalho. E fazia hora extra, enfiada em trabalho. Chegou um momento que o Senhor me fez passar por uma situação que hoje em dia as pessoas falam comigo. Está trabalhando? Não, estou trabalhando não. Mas vai aparecer. Eu falo, nem quero que apareça. Eu estou bem onde eu estou. Então, assim, o Senhor me colocou em situação que eu consigo ter tempo de buscar, de orar. Eu tenho tempo de estar no compromisso das coisas da igreja, visita nas coisas que a gente tem, as atividades espirituais. Eu consigo. Mas se eu estivesse lá, eu estava pensando em quê? Só dinheiro. Dinheiro, vou fazer dinheiro. Quero dinheiro. E hoje em dia o Senhor tem ensinado a viver com pouco. E aquele pouco o Senhor tem feito muito. O Senhor tem trabalhado de uma forma sobrenatural, maravilhosa. E qual dinheiro que paga isso? Nenhum.
Até porque se eu for conquistar uma riqueza, igual a palavra fala para juntar tesouro no céu, não na terra. Até porque se eu juntar esse tesouro na terra, será que eu com esse tesouro guardado, quando chegar o meu dia, o pessoal fala a respeito de chamar a minha senha. Fala da senha, né? A morte. Chegar o meu dia de o Senhor me recolher dessa terra, de permitir que eu venha sair dessa terra. Será que o dinheiro que eu tenho guardado vai comprar um pedacinho lá no céu? Por isso que o Senhor fala a respeito de ajuntar um tesouro lá, onde o ladrão não vai roubar, as traças não vão corroer. A gente pode ver, irmãos, que essa Jerusalém que o Senhor tem reservado para cada um de nós, não tem como ser devastada, não tem como ser destruída, como foi essa aqui na terra. A nova Jerusalém que o Senhor quer para nós está preparada. E Jesus fala que se não tiver morada lá, Ele mesmo vai fazer. A gente vê ali em Salmos 137, a respeito ali daquele povo que foi cativo para a Babilônia, juntamente com Edom, unido à Babilônia, devastou toda a cidade, levou para cativeiro. Como no livro de Jeremias fala dos filhos bons e ruins, que eu já citei aqui, o Senhor fala que os ruins Ele entregou a espada e os bons Ele levou para cativeiro. E esse povo foi cativo. E assentado à frente ao rio da Babilônia, eles estavam ali, se lamentando, lembrando de como era, um momento de adoração, um momento de louvor. É para cada um de nós aproveitar o momento que hoje nós temos para adorar o nosso Deus. E eles estavam ali. E aqueles que levaram eles cativos, falavam para eles: adora o Deus de vocês, adora. E eles falam assim: como nós vamos adorar? Longe de Sião. Pendurar a harpa no salgueiro e começar a se lamentar. Sabe que esses homens não conseguiam adorar? Sabe por quê? Porque no Salmo 6, verso 5, fala que na sepultura não tem como adorar a Deus. O mundo adora a Deus? Quem desce a sepultura morto mesmo fisicamente, tem como adorar a Deus? E essa questão trago para o dia de hoje na parte espiritual. Se eu não tenho a presença, como eu adorarei o Senhor? Se o Espírito da verdade e da vida não está em mim, como eu vou prestar um culto a Deus? Não tem como. Morto espiritualmente, não tem como eu prestar uma adoração ao meu Deus. E o que restou para aquele povo foi somente lembrança de quando era Sião, de quando a gente juntava em Jerusalém para poder adorar. Que não venhamos a passar por isso, irmãos. Porque hoje, louvado seja Deus, que a gente tem uma congregação. A gente pode se reunir, a gente pode participar de vigílias, a gente pode participar de consagração, de cultos. E muitas das vezes a gente não frequenta as atividades que tem. Aquele povo tinha tudo isso. E o Senhor permitiu que isso acabasse. E chega num território babilônico, como é que eu vou adorar? Como? Eles não viam, não conseguiam. E enquanto a gente estiver aqui, a gente está vivo espiritualmente. O Espírito de Deus habita em nós. Vamos buscar a totalidade do Espírito. Porque sabemos que foi profetizado no livro do profeta Joel. E assim Paulo cita em Atos o derramamento do Espírito. A chuva foi derramada, a chuva temporã, lá em Atos. E a gente aguarda a chuva seródia. Porque se a gente não tiver o selo, que é o Espírito Santo, o selo da redenção, como chegaremos ao céu, à eternidade para com o nosso Deus? Não
vamos chegar. De maneira nenhuma. É necessário ter o Espírito. E quando o Espírito Santo for derramado, não vai ser derramado em cima do mundo. Vai ser derramado sobre a igreja. Sobre aquele que está buscando. Sobre aquele que tem obedecido a palavra. Se eu ficar disperso e fora de Jerusalém, porque ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Se eu ficar fora de Jerusalém, como eu vou ser revestido de poder? Como? Provérbio 8,17. O Senhor fala: amo quem me ama. Aquele que me busca, encontra. E eu tenho visto isso. Maravilhas do Senhor. Respostas do Senhor. Pedis e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Né? Buscais e encontrareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E essa palavra é verdade. Glória a Deus. Será porque não temos encontrado o nosso Deus? Temos buscado? Temos perseverado? Porque a salvação consiste em perseverança. Temos perseverado? A gente fica tanto tempo longe da palavra, longe de buscar o nosso Deus, que chega num dia a gente já quer que o céu se rasga. Quer que o Senhor desça e fale com a gente pessoalmente, ali, ó, visível. Mas é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim, o Senhor fala, será salvo. Para ser salvo eu tenho que perseverar. Para andar na presença eu tenho que perseverar. E quando, andando na presença, aquele que está de pé, ele tem que cuidar para que não caia. E aquele que é santo, é necessário santificar mais. A cada dia mais. E eu lembro de Apocalipse 3. Que o Senhor exorta a igreja. E chama a igreja de Sardes ao arrependimento. O Senhor quer que a igreja se arrependa. E é o que o Senhor tem feito conosco. O Senhor quer que venhamos a nos arrepender. A gente vê que João Batista, a voz que clamava no deserto, ele gritava, arrependei-vos. Jesus veio, arrependei-vos. Apóstolos, discípulos, pregando, arrependei-vos. E até o dia de hoje, arrependei-vos. Que venha ter verdadeiramente arrependimento em nosso coração. Que o nosso coração venha ter desejo verdadeiramente de buscar a face do nosso Deus. Que entrar por essa porta não venha ser um fardo para nós. Venha ser um prazer. E que maravilha hoje. Louvado seja Deus. Pelo louvor, o ensaio foi maravilhoso. Os irmãos não estavam aqui, mas a gente já estava cultuando aqui já no ensaio. Maravilhoso. E imagina lá no céu, junto com um coral de anjo. Será que, muitas das vezes, da maneira que a gente entra aqui, é o que o Senhor quer que venhamos adorar de lá? Nem lá e nem aqui. E que venhamos adorar de todo o nosso coração. O Senhor venha ser a prioridade na nossa vida. Porque se não fosse pelo Senhor, nós não existiríamos. Se não fosse pelo Senhor, não teria nossos esposos, nossos filhos. Esposo não teria suas esposas. Então tudo que temos e tudo o que tem nos fornecido, a misericórdia e a graça do Senhor, é tudo por Ele. Sabemos que sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor só quer que venhamos a olhar para Ele e verdadeiramente rasgar o nosso coração diante dEle. E o Senhor não quer que venhamos apresentar folhas. Eu não quero folhas, eu quero frutos. É frutos que o Senhor quer. Vamos produzir frutos. Vamos guerrear. Sabemos que a nossa luta é contra principados e potestades.
contra o príncipe desse século. Vamos nos reerguer, vamos nos levantar espiritualmente. Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, enquanto eu tiver um momento aqui, eu vou viver para Cristo. Mas quando chegar a minha morte, melhor ainda, é lucro. Que venhamos a buscar, a sermos verdadeiramente servos, aprovados, que não tenham que se envergonhar, que manuseia a palavra da verdade, manusear, viver. Que o nosso adversário não venha encontrar falhas em nós, em nome de Jesus. Que não venha encontrar falha em nós. E que em nome de Jesus, o Senhor venha operar em nossas vidas, poderosamente. Mas cremos que Ele vai operar sim, mediante o nosso posicionamento. Eis que ponho diante de ti a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Tem dois caminhos. E o Senhor fala, nos aconselha, escolhe, pois, a vida. Nos aconselha. Eu coloco diante de ti esses dois caminhos. Mas olha, eu te oriento, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, tu e a tua casa. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado a um posicionamento diante dele. Como filhos maduros, ruiós, né? Ruiós, eu ouvi esse pastor falando o tempo todo, que eu lembrei dessa palavra, ruiós. Filhos maduros na fé. Louvado seja o nome do Senhor. E já desde quinta-feira tem chamado a gente a isso, a ter intimidade com Ele, a não ficar tão somente na letra, mas sim ter intimidade com o nosso Deus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 137 das coletâneas. Glória a Deus. Aleluia. Menos
o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas para isso é necessário que Ele cresça e que cada um de nós venha diminuir na presença do Senhor, buscando mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Carlos, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da irmã Fabiana. Uma palavra pertinente, uma palavra oportuna. E entre todos os milagres que o Senhor realizou, como a irmã mencionou, é o único milagre de maldição que o Senhor profere. É uma palavra urgente para a igreja brasileira. Nós somos muito criticados pela nossa ordem de culto, mas nós prezamos por cumprir a palavra. Jesus, quando ele amaldiçoa aquela figueira, e a Bíblia diz que ele entra em Jerusalém e entra no templo. Ninguém impede Jesus de entrar no templo, porque o templo é a casa dele. E quando ele entra lá, a Bíblia diz que ele expulsa quem vende e expulsa quem compra. Aí vem um homem que quer justificar, não, mas ali não era dentro do templo, era no pátio, para justificar venderem coisas dentro da igreja. E Jesus, ele expulsa quem está dentro da igreja fazendo o comércio da igreja. Ele não só expulsa quem vende, mas ele expulsa também quem compra. Porque é um sistema que retro se alimenta. E Paulo fala sobre isso. Paulo fala que eles receberam mestres conforme as suas próprias concupiscências. A ganância no coração desses falsos mestres em querer vender. Vendem tudo dentro da igreja, amado. Vende sabonete, vende vassoura, vende Bíblia, vende óleo ungido, vende água de Jerusalém. Eles vendem tudo. Fazem da casa do Senhor comércio. Só que o que eles não entendem é que Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Glória a Deus. E sendo o dono da igreja, ele vai entrar dentro da sua igreja e ele vai tirar de lá. Vai tirar aqueles que fazem da igreja comércio, que só tem aparência. Eles só têm aparência. Eles têm ternos, gravatas, são bem-sucedidos, moram bem, comem bem, têm conforto, comodidade, prometem tudo para todos, vendem tudo, vendem tudo. É cada um no seu quadrado, vende azulejo, vende tudo, tudo o que você possa imaginar. Fazem cantina dentro da igreja. Mas Jesus, ele expulsou, está escrito aqui, Marcos 11:15. A King James fala assim: assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas, olha, comprando e vendendo. Ele está falando: a minha casa não é lugar de compra e venda. A minha casa é lugar de adoração, meu glória. A minha casa é lugar de contemplação, aleluia. O salmista falou: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu contemplo e aprendo. Se eu contemplo, aprendo, eu adoro, glorifico, eu oro, eu jubilo ao Senhor. Aí ele fala: vocês estão apenas comprando e vendendo?
vendendo. Aí Jesus derruba a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam. Você já pensou Jesus, Jorge, entrando hoje nesses mega templos, quebrando cantina, expulsando quem está vendendo pudim, salgado, quebrando as lojas de blusa? Compra aqui essa blusa, R$30. Aí olha o que Jesus diz: também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. Esses aqui são os folhas. Ele foi buscar fruto lá, não tinha. Só aparência, só estética. Tem formato de igreja, tem música de igreja, músicos de igreja, pregadores de igreja, mas só aparência. Aí Jesus fala, e usa que amostava exclamando: não está escrito, para onde que ele vai? Não está escrito. Vocês não entendem que tem que cumprir o que está escrito? A minha casa, a casa de quem? A casa é dele. A minha casa, oh glória, será chamada casa de oração para todos os povos. Contudo vos tenho transformado em covil de lobos. Ele está falando, na minha casa não é ir para comprar, nem muito menos vender. É para adorar e agradecer. É para ouvir a palavra e orar. É para adorar e contemplar, amado. Glória a Deus. Não é para comprar nada, nem para vender nada. A casa do Senhor é casa de oração. Que palavra pertinente. Que palavra bem pregada. Que ela fique na tábua dos nossos corações. E mais, amado, os irmãos que ouviram essa mensagem aqui, quando a mensagem for para o canal, vai lá, comenta, deixa o seu like. Sabe por quê? Porque a importância do like faz com que a mensagem seja publicada para outros públicos. Ah, mas eu já ouvi a palavra. Não custa nada você entrar lá e dar o seu like e comentar, para que essa mensagem ela possa se espalhar. Que só não fique para nós. É como a Fabi pregou, essa mensagem ela tem que ser propagada, espalhada. Nós temos que dar pão àquele que tem fome e água para aquele que tem sede. Amém, irmão? Amém. Que Deus seja louvado. Eu queria chamar a irmã Cida, em nome de Jesus Cristo, para fazer a oração final. Amém? Deus seja louvado. Aleluia. Pai, Senhor, para a igreja. Amém. É bom sentir a presença do Senhor, né, irmãos? É muito bom sentir que papai está na casa. Aleluia. É muito bom. Oremos, irmãos. Senhor, bendito, louvado, Senhor, seja teu santo nome. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque de fato, Senhor, sentimos a tua presença ao entrar, Senhor, neste lugar, Senhor. Sentimos, ó Deus, nos louvores, na mensagem, numa oração, Senhor, o quanto, ó Pai, tu tens cuidado de nós, Senhor. Pai querido, fica conosco, ó Deus, em todo o decorrer, Senhor, desta noite ainda, ó Pai, que tu venha nos guardar, que tu venhas, ó Pai querido, ter zelo com as nossas vidas, Senhor, ao irmos para casa. Senhor, que tu venhas guardar, nos livrar, Senhor. Pai querido, muito obrigada por tudo que tu tens feito, que tu ainda vais fazer na nossa vida. Pai querido, eu venho pedir a ti, Senhor, pela vida da Carol. Pai querido, que se encontra, Pai querido, internada. Pai querido, não sei o motivo da sua enfermidade, mas Pai querido, tu és, Senhor, o dono da cura. Pai querido, envia teus anjos, Senhor, que tuas mãos, Senhor, venham estar estendidas, Senhor, sobre a Carol, Senhor, neste momento. Me esqueço, Senhor, do nome da outra, a Bárbara também, Senhor. Pai querido, toma a tua filha, Senhor, também nas tuas mãos. Não sei o motivo que ela se encontra internada, mas, Pai querido, sei, Pai, que tu és, Senhor, o dono, ó Pai querido, da cura.
Tu fazes, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, Tu determina, Senhor, no tempo certo, tudo em todas as coisas, Senhor. Então, Pai querido, eu venho, Pai querido, ministrar aqui, Pai querido, pela graça que há, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Pai querido. Que Tu venhas, Senhor, trazer cura, Senhor, na vida da Bárbara e na vida da Carol, Senhor, neste momento. Pai querido, em nome de Jesus. Se há, Pai querido, alguma investida de Satanás, Senhor, se há, Pai querido, algo, Senhor, ó Pai querido, que Satanás, Senhor, vem colocando, Senhor, de enfermidade na vida dessas duas pessoas, Senhor. Pai querido, que Tu venhas repreender, Senhor, neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, que Tu venha, ó Pai querido, ministrar cura, Senhor, na vida delas, ó Pai. Para a honra e glória de Teu santo nome, Pai querido, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.